Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade. Agora nós oramos em favor do teu filho, que estará pregando a tua palavra. Permita que ele possa servir de instrumento nesta noite, Pai. E quando essa palavra for pregada, permita que essa palavra possa fazer morada no nosso coração, Senhor. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 5, que é onde estamos estudando a palavra de Deus, na nossa série, o Sermão do Monte. O irmão Gilney nos avisou ainda cedo, deu tempo de nós estudarmos o assunto que ele iria falar, que é sobre o ensino sobre a lei. Capítulo 5, versículo 17 até o 20. Na terça-feira, onde nós estudamos, o pastor João falou sobre os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, do versículo 13 até o 16. E agora daremos prosseguimento a esse texto. Os irmãos encontraram? Amém? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se a vossa justiça não for superior a dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Como os irmãos lembram, nós iniciamos os estudos sobre o Sermão do Monte, que corresponde ao capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E o evangelista Pedro deu abertura falando sobre as bem-aventuranças, e agora nós estamos no terceiro período desse sermão, aonde Jesus fala sobre a lei. Eu creio que Jesus estava no monte, e ele olhando para o povo que estava ouvindo a palavra de Jesus, as palavras de Jesus, após ele falar sobre as bem-aventuranças, que muito bem o evangelista Pedro colocou aqui, também falar que eles deveriam ser diferentes, como o pastor João falou, que eles deveriam ser o sal da terra e deveriam ser a luz do mundo. Então parece que para o povo, no meu entendimento, é que o povo entendeu que vinha coisas novas. Talvez alguns pensassem, eu creio que esse Cristo, esse Messias, ele veio para colocar de lado, revogar a lei, para que nós venhamos ter uma facilidade maior de servir a Deus, de ser um judeu que pratique todas as coisas, porque a lei até o momento não havia sido cumprida. Outros podem pensar, eu creio que ele veio para ser mais rígido, assim como os fariseus, porque os fariseus eram os radicais da época, e Joséfo diz que eles eram mais de 6.000 judeus nesse partido, nesta seita, talvez, o entendimento que eles tinham da lei, mas eles tinham muita gente que os seguia, e estas pessoas que seguiam os fariseus, eles entendiam que eles não precisavam seguir toda a lei conforme os fariseus faziam,
Os fariseus, para se fazer parte daquele grupo, eles tinham que ser muito mais regrados do que os outros. Os fariseus tinham uma ideia de que eles estavam acima de todo o povo. Então Jesus vem e quebra esse paradigma. Ele diz: olha, eu não vim para abolir nem a lei e nem os profetas, mas eu vim para cumprir. Quando nós vemos isso, eu penso o seguinte: Deus não instituiria a lei para não ser cumprida. Na sua grande sabedoria, Deus já tinha um plano para que a lei de Moisés, que o homem, o ser humano, não conseguiu cumprir, alguém cumpriria. E esse alguém era Jesus Cristo. E Jesus estava ali, naquele momento, dizendo: olha, aquilo que vocês acham impossível, eu vou mostrar para vocês que é possível. Eu vou cumprir toda a lei. Eu não vim para trazer facilidades. Primeiro, porque a lei é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela deve ser cumprida. Também vemos que os evangelhos trazem muitos atritos entre Cristo e os fariseus. Eles sempre estavam procurando algo para acusar Jesus, que ele não havia cumprido a lei em alguma situação. Mas Jesus sempre os respondia com as Escrituras. Ele fazia conforme a lei e mostrava para eles aonde eles estavam errados. E Jesus fazia de modo certo. Então, a justiça dos fariseus e mestres da lei, ela era inadequada. Porque muitas vezes nós vemos na Bíblia que eles colocavam novas regras, faziam com que o povo aceitasse aquelas regras, mas nem eles podiam cumpri-las. Mas Jesus veio para cumprir. E esse objetivo de Jesus em cumprir estava de acordo com Deus, obediente a Deus, para cumprir a lei que o próprio Deus havia dado a Moisés. Então, Jesus veio não apenas para demonstrar a lei e cumprir a lei como um legalismo ou uma religião, mas Jesus veio cumprir a lei moral, totalmente. E esta lei nós vamos ver que não pode ser descumprida. Voltando ao versículo 17, nós vamos ler o seguinte, na versão NVI, diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Jesus está se referindo à totalidade do Antigo Testamento. Ele não está falando apenas da lei, mas a lei e os profetas, ou os profetas. Lá no capítulo 24 e o versículo 44 de Lucas, o próprio Jesus diz, se referindo ao Antigo Testamento: lei, profetas e salmos. Então ele estava dizendo a eles, não apenas a lei de Moisés, mas os profetas inclusive, porque os profetas profetizaram de Cristo, que nasceria em Belém, de uma virgem, e toda a história que nós conhecemos, e Jesus veio cumprindo todas estas profecias também. Não somente a lei, mas o Antigo Testamento estava se tornando real na vida de Jesus naquele momento. Então, ele dá um recado aos judeus, aos saduceus e aos essênios, porque se as fontes que nós lemos e interpretamos a Bíblia, elas estão corretas, elas dizem que os saduceus, eles aceitavam a lei de Moisés, os livros poéticos, mas revogavam as profecias. Eles não aceitavam aquilo que os profetas escreveram.
Os fariseus, por sua vez, revogavam partes da lei. Apesar de eles serem radicais em algumas coisas, tinha outras que eles não aceitavam e não praticavam. Veja como os fariseus tinham uma vida de hipocrisia. Eles aceitavam aquilo que queriam. Eles praticavam o que achavam melhor, mas criavam outras leis e faziam com que o povo cumprisse, mas eles não. E Jesus está dando esse recado para eles. Eu vim cumprir tudo. Vocês pensam como é, fazem como querem, mas eu vim para dizer para vocês que há sim condições de cumprir toda a lei. Esse é Jesus. E os essênios, eles revogavam parte da lei e parte das profecias. Nem tudo eles aceitavam. Porém, Jesus, ele não revogou nenhum nem outro. Ele aceitou toda a Bíblia da época, que era o Antigo Testamento. E lá em 2 Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, 2 Timóteo 3,16, dizendo aquele versículo que nós conhecemos: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Aqui nós temos uma grande lição vindo de Jesus, que nós precisamos aceitar toda a palavra de Deus. Nós não temos o direito de abolir qualquer parte da Bíblia. Nós precisamos aceitar de Gênesis ao Apocalipse. E é natural que, às vezes, nós vemos pessoas que gostam dos salmos, outros amam os evangelhos, outros pregam sempre em cima de Paulo, das cartas paulinas, outros os profetas, e nós, é natural que nós tenhamos partes da palavra de Deus que nós gostamos mais de ler, de entender, de pregar, mas Jesus está nos dando um grande exemplo de que nós não podemos abolir, nem revogar nenhuma parte da Bíblia Sagrada. Tudo é palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas que aceitam a Bíblia, mas quando vão ler Gênesis capítulo 1, será que isso aconteceu? Será que Deus fez todas as coisas? Ou será que Darwin estava certo? Queridos, este exemplo nós precisamos levar para a nossa vida espiritual e praticar. Se nós cremos num Deus poderoso, soberano, nós precisamos crer em toda a Bíblia. Não há uma parte que nós possamos duvidar das palavras de Deus. Toda ela é palavra de Deus. Amém? Agora Jesus então toma a responsabilidade da lei para si, porque eles eram mestres, os fariseus eram mestres, os escribas eram mestres, eles interpretavam a lei e ensinavam a lei. A história diz que muitas vezes quando o judeu ele não entendia partes da palavra de Deus, ele procurava um escriba. Então o escriba explicava para ele. Eles eram uma espécie de donos da lei. Agora chega Jesus e diz para eles: olha, eu vou mostrar para vocês que vocês não são donos da lei. Esta palavra é de Deus. E eu estava lá, porque Jesus é Deus. E eu vou cumprir para vocês saberem que há condições de cumprir a lei de Deus. E então, Jesus, ele tinha um modo diferente para transmitir a mesma mensagem que os fariseus e escribas transmitiam. Porém, Jesus transmitia com autoridade. Jesus transmitia com superioridade, porque era Deus, ele conhecia todas as letras da lei.
e conhecimento. Quem poderia ter mais conhecimento da lei do que o próprio Cristo, que era Deus, que é Deus? Isso levou o povo a pensar, então, que ele eliminaria a ordem e a base religiosa dos judeus. Mas ele esclarece: eu não vim. A finalidade que eu vim à terra não é esta. Não é abolir nada, porque isto seria profanação e blasfêmia para o povo judeu. E Cristo, o maior de todos os judeus, ele não faria algo assim. É como nós chegasse alguém aqui e dissesse: olha, a Bíblia nós vamos abolir. Nós vamos começar uma nova teoria. Deus me deu uma nova revelação, isso aqui está tudo errado. Era mais ou menos isso que o povo achou que Cristo faria. Mas ele diz: não, esta palavra que vocês estão servindo aí é a mesma que eu vou servir, que eu vou praticar. Então Cristo cumpriu a lei. E para nós vermos o que é cumprir a lei, Jesus obedeceu todos os mandamentos, cumpriu todas as profecias nele próprio, e sendo superior a Moisés, aperfeiçoou o sistema, as doutrinas e a experiência espiritual, trouxe o princípio da graça, da justificação e da regeneração, coisas que a lei prefigurava, mas não podia dar cumprimento. A lei mostrava o caminho, mas não ia até lá. Quando nós vemos Jesus perdoando aquela mulher que foi pega em adultério, a lei mandava que apedrejasse, mas Jesus entrou com a graça, mostrando através da lei que os outros também tinham pecado. E ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A graça de Deus veio com Cristo e começou a mudar a forma com que o povo judeu via Deus, a religião e a lei de Deus. Então mudou todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus, ela não podia ser revogada. O versículo 18 vai dizer assim: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus estava dizendo: eu não vim descumprir nem revogar, eu vim cumprir. Por quê? Porque enquanto existir céu e terra, a lei ela tem que se manter. E Lucas 16, versículo 17 diz assim: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Segundo a doutrina judaica, céus e terra são eternos. Segundo a doutrina judaica. E se nós olharmos pela ótica judaica, a lei e os profetas nunca serão revogados. Porque mesmo que nós, subindo aos céus, a lei de Deus continua. Porque a palavra de Deus não vai perder a sua autenticidade. Nós na terra ou nos céus, nós precisaremos nos manter dentro da palavra de Deus, cumprindo com os propósitos de Deus. Não é que nós vamos chegar no céu e nós vamos ter um relaxamento de todas as regras que nós servimos aqui. Bem pelo contrário, nós vamos ter condições de cumprir também com todas as coisas, porque estaremos lá com um corpo glorificado, sem pecado
e teremos condições de agir como Jesus agiu também. Amém? Porque a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Mateus 24, 35 diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós vemos também outro ponto que Jesus fala: nenhum tio, nenhum jota cairá, não será cumprido. Jesus estava falando aqui da lei escrita. Quando os escribas copiavam, eles precisavam escrever até aqui no hebraico. E o hebraico tinha uma letrinha, tem até hoje uma letrinha chamada iota. E ela é bem pequenininha. E o tio, Jesus estava se referindo a um traço, apenas a um traço do hebraico. Então nada poderia cair por terra. Porém, nós sabemos que houve versões da Bíblia, traduções da Bíblia, e não se escreveu mais da mesma forma. Então, Jesus não estava falando que não podia ser mudado a forma de escrever, mas que a lei de Deus, na sua totalidade, principalmente moral, ela não poderia ser descumprida. Não poderia nós revogar qualquer tipo de ordenança, mandamento que Deus deu para nós. O versículo 19, Jesus continua dizendo: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos. Então Jesus está falando de mandamentos, não apenas dos 10 mandamentos, não apenas dos 613 leis, das 613 leis, mas da palavra de Deus. Existem muitos mandamentos. E depois de Jesus, ainda nós temos o Novo Testamento, que é uma regra de fé para nós seguirmos a nossa vida cristã. Ainda que dos menores, nenhum desses mandamentos, ainda que dos menores. Às vezes nós achamos que a Bíblia diz isso aqui, mas isso aqui nós podemos relevar. Mas o próprio Cristo está dizendo: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Isso traz para nós, obreiros, né? Que às vezes nós não gastamos tempo, às vezes nós entendemos como nós mesmos queremos entender. E se alguém nos perguntar, nós vamos falar aquela forma que nós entendemos. Então, muito cuidado, irmãos, de quando alguém chegar e dizer: olha, aqui tem um texto polêmico na Bíblia, o que você me diz? Eu acho que era isso. Mas se nós errarmos aqui, o que Jesus diz? Será chamado menor no reino dos céus. Menor. A Bíblia não esclarece muito o que é o menor no reino dos céus. E ele continua dizendo: mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, olha bem, primeiro pratica, depois ensina estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Eu acredito que Jesus estava falando dele próprio, porque ele veio e praticou, cumpriu a lei, e também ensinou a lei aos discípulos. E ele é grande, porque o único que nós podemos dizer que é grande é Deus. Então, grande é Deus. Devido ao tempo, meus irmãos, é normal que o sistema religioso comece a declinar. E nós vamos ver pela história que é raro encontrar um sistema religioso que conserve a sua originalidade por mais de 100 anos. A Assembleia de Deus está no Brasil com mais de 110 anos. E quantos
já notaram que a originalidade das doutrinas, dos dogmas, dos usos e costumes, da interpretação bíblica, já não é mais a mesma. É para nós pensarmos. Porque aparecem aqueles que gostam de alterar o caráter original das doutrinas, das escrituras, e vai cedendo, e o povo vai aceitando. Porque nós ouvimos muitos falarem que não é bem assim, e muitos vídeos na internet dizendo que nós aprendemos tudo errado. E aí, qual o sistema que vai se manter original se nós que servimos neste sistema estamos deturpando a doutrina original? Ainda hoje eu estava olhando um vídeo com a minha esposa, e aqueles vídeos que as pessoas respondem. Alguém escreveu lá para uma pastora: eu não sou casada, mas eu vivo há 15 anos com o meu marido, eu posso me batizar? A pastora disse: por que não? Porque a Bíblia diz que basta crer e ser batizado e será salvo. Nós aprendemos toda a vida que precisa estar casado. Isso pode ser para alguém algo irrelevante, mas é desta forma que nós começamos a abrir. Muitos dizem: eu abri o meu entendimento e comecei a entender que era tudo dogmas, era tudo usos e costumes, e isso não está na Bíblia. E a Bíblia realmente não exige que nós precisamos estar casados para ser batizados, mas é uma lógica cristã. Nós precisamos estar casados. A Bíblia diz: marido de uma só mulher, e assim por diante. Mas Jesus não estava se referindo à lei formal, cultural, e às formalidades que sofrem transformações. Nós temos uma doutrina, podemos dizer, que é a forma como nós apresentamos o culto a Deus. A Assembleia de Deus apresenta de uma forma. Os irmãos viram hoje aqui: oração, hino da harpa, leitura introdutória. Isso são apenas formalidades. Nós vamos em outra denominação, é diferente. Isso não muda a forma como nós adoramos a Deus, porque se nós entrarmos com o nosso coração quebrantado, pronto para adorar a Deus no templo, e houver só louvor, o que importa é que eu esteja adorando a Deus. Mas Jesus estava alertando para a lei moral, que esta não pode sofrer modificações. Quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia diz: isso é pecado. A Bíblia diz: fornicação é pecado. Mas eu tenho uma filha que eu amo tanto, e a filha arrumou um namorado, e é só essa noite que ele vai posar dentro da minha casa com a minha filha. Eu acho que não é errado, não é tão errado. E daqui um pouco eu estou aceitando a fornicação dentro do meu lar e pregando a palavra de Deus, dizendo que é errado. As leis morais do Evangelho não devem sofrer modificações. E tantas outras coisas que nós vemos que não é um simples formalismo, mas é lei de Deus. Se aqui é pecado, nas outras denominações também é pecado, nos outros países também será pecado. E Jesus diz: nós não podemos mudar estas coisas. O foco de Jesus era os mestres, os rabinos, escribas, que tinham a responsabilidade de ensinar o povo. A responsabilidade de ensinar é muito maior.
E quando nós estamos aqui para ensinar a igreja, muitas vezes tem situações que o texto nos fala, texto está escrito, e nós temos até dificuldade para falar para a igreja, porque vai de encontro a muitas pessoas, a muitas formas de que nós vivemos hoje. Mas se nós não falarmos, nós teremos responsabilidades diante de Deus. É para o bem da igreja. Porque as ovelhas são dele, não são nossas. Nós estamos aqui para apacentar as ovelhas do Senhor. E a Bíblia diz que não é a igreja que é dada ao pastor, mas é pastores para a igreja. A igreja continua sendo de Deus. E o cuidado que nós devemos ter para pregar, para ensinar, nós vamos prestar conta a Deus e não a vocês. Por isso que às vezes a palavra é um pouco pesada, mas é para o bem da igreja, é para que nós todos estejamos alinhados à palavra de Deus. O versículo 20, ele diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Veja a diferença de uma vida de hipocrisia dos fariseus para uma vida que nós devemos viver. Se a nossa justiça não for superior, e a NVI diz muito superior, não entra no reino dos céus. Eles sabiam até de cor a lei. Eles escreviam dia após dia, ensinavam, interpretavam a lei. Mas a justiça não tinha vez. Eles eram injustos. É como eu chegar aqui e dizer para vocês: é pecado beber bebidas fortes, mas eu lá em casa ter a geladeira repleta de bebidas fortes. Sou injusto para com vocês e diante de Deus, mas se nós queremos entrar no reino dos céus, precisamos ser justos muito mais do que os hipócritas. Fariseus, eles eram zelosos da fé, mas gradualmente foram se transformando em legalistas, observando mais as formalidades e cerimônias em detrimento da moralidade. É muito fácil, irmãos, a igreja com mais de 100 anos, nós dizer eu sou assembleiano e bater no peito, mas não seguir o que a Bíblia nos ensina, não resolve o nosso problema. Nós queremos salvação eterna, nós queremos céu, e não é a placa da igreja, não é o meu nome no livro da secretaria que vai mudar, mas o meu nome no livro da vida. Isso vai mudar. Os escribas tinham a facilidade de recitar todo o Antigo Testamento quase de cor. Eles conheciam, mas não praticavam. E nisto se exemplifica a inclinação humana para dar mais importância à letra do que ao espírito. Demonstrar conhecimento é fácil. Trazer aqui uma explanação bíblica e os irmãos aceitarem, os irmãos entenderem, mas não praticar, não deixar que o Espírito trabalhe primeiro na minha vida, não vai resolver. A palavra nem fará efeito na vida de quem ouve. Então nós precisamos saber sim, mas a prioridade é o Espírito. Eles cuidavam para apresentar um culto a Deus repleto de formalismo, porém
seco, sem nada. Nós vemos que a Shekinah de Deus, ela entrou no templo e depois se retirou. E eles permaneceram apresentando a Deus aquele culto sem a presença de Deus. E é o que menos nós queremos hoje, é o que mais nós precisamos, a presença de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículos 2 e 3, Paulo, que foi fariseu e sabia o que estava dizendo, ele escreveu o seguinte: pois posso testemunhar que eles, os fariseus, têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Se nós quisermos traçar os nossos dogmas, a nossa justiça, nós estaremos indo contra a justiça de Deus e contra Deus. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus e nada mais. Não por acaso o texto de Mateus 23, 13 ao 36, registra 7 ais contra os líderes religiosos. E naquele texto Jesus os denomina de hipócritas, guias cegos, insensatos, sepulcros caiados e muitas outras formas que Jesus se referiu a eles. Por quê? Porque esse era o conceito que os líderes religiosos tinham diante de Cristo. Jesus queria uma religião que adorasse realmente a Deus, e Jesus veio trazendo este caminho, o Evangelho. Mas os judeus permaneceram naquele formalismo e até hoje esperam um Messias que aceite aquilo que eles querem. Não aceitaram o Messias que eu e você aceitamos. A verdadeira justiça, portanto, meus irmãos, tem que exceder a desses homens. Hoje não podemos seguir o rumo dos fariseus e esconder a moralidade debaixo do formalismo. Mas é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cristãos autênticos, e não apenas uma aparência de santidade, porque se assim agirmos, estaremos agindo conforme os fariseus, hipócritas, e não vamos ter um lugar no céu. Se a nossa justiça não exceder a deles, nós vamos ver em primeiro lugar que nós somos seres humanos assim como os fariseus. Basta que nós venhamos entender a palavra de Deus e praticar, para que não caímos no mesmo erro dos fariseus. A diferença que tem o cristão autêntico e o fariseu é a fome e sede de justiça. E lá no versículo 6, que o irmão Pedro falou, está escrito assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A nossa justiça, muitas vezes, nós temos o desejo de sermos justos, conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas muitas vezes não conseguimos chegar lá. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede. Aquele que almeja, aquele que faz de tudo para ser justo, aqui na terra. Porque serão satisfeitos. Deus irá nos satisfazer. Chegará um dia que nós vamos olhar para o passado, para a terra, e vamos dizer como lá era injusto, a vida era muito injusta. Mas hoje nós vivemos em plena justiça. Deus aplicou a sua justiça às nossas vidas. E é por isso que somos vencedores. Amém? O ensino de Jesus,
ele ultrapassa todas as muralhas, expande-se para além de meras proibições. Às vezes nós nos proibimos de algumas coisas, e não é errado. Se uma pessoa foi alcoólatra, e ela sabe que se passar em certa rua, pode encontrar um bar, ele vai se proibir passar por lá. E isso não é erro. Porém, não apenas estas coisas devem ser observadas, mas devem ser observadas aquilo que Deus trouxe para nós, o Evangelho que transforma o homem. Antes de eu aplicar regras na minha vida, eu tenho que ser transformado pelo verdadeiro Evangelho. Se lança no sacrifício motivado pelo amor e segue na direção da palavra de Deus. Esta é a estrada, é o caminho que nós devemos andar. Sempre em busca das palavras de Deus para cumpri-las, para não revogar nada, mas cumprir. Foi isso que Deus veio fazer. Foi isso que Jesus veio nos ensinar, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe a igreja e que possamos agir assim conforme Cristo agiu, cumprir com toda a lei. É óbvio que somos humanos, somos falhos e não teremos condições de cumprir com todas as coisas, mas que Deus encontre no profundo da nossa alma o desejo de ser melhor a cada dia. Amém? Nos coloquemos em pé. Se alguém tem alguma necessidade, queira passar aqui diante do altar, possa vir, nós vamos orar por você. Oração por João Alex Gonçalves, que passou por 2 cirurgias. Quem está pedindo é Ângela. Tem mais alguém que deseja receber uma oração? Pode passar aqui diante do altar. Oração da igreja pela minha família. Creio que seja Dene, que está pedindo oração. Oremos. Senhor Deus e querido Pai, nós chegamos na Tua presença nesta noite, agradecido, Senhor, por estarmos na Tua casa, nos alimentarmos da Tua palavra. Querido Pai, que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, esclareça, Senhor, aqueles pontos que talvez ficaram obscuros para nós, mas que possamos agir conforme o Teu querer e a Tua vontade. Também te pedimos, Senhor, que abençoe estas famílias que aqui pedem oração, também João Alex Gonçalves, que está hospitalizado. O Senhor conhece a necessidade de cada um, abençoa, dá, Senhor, saúde, dá livramento, dá, Senhor, a bênção para cada um que levantou a sua mão, que precisa de uma ação do Teu Espírito Santo. Também oramos pelo Édipo, que está aqui, ó Deus, ajoelhado, e que logo, daqui uns dias, estará completando mais um ano de vida. O Senhor abençoe, dando saúde, dando muitos anos para ele te servir, ó Deus. Enfim, ó Pai, vai conosco para os nossos lares, nos abençoando e nos guardando de todo mal. E o teu povo que aqui está, seja abençoado por ti, guardado nas palmas das tuas mãos. Assim te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos dizemos: Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.